A cada dia que passa, a panela da tensão comercial esquenta mais um pouco. O mundo, apreensivo, observa essa fervura, receoso do que pode estar por vir. Uma nova ordem mundial. A política comercial americana, agora sob o comando de Donald Trump, será uma grande dúvida, com direito a muito protecionismo e medidas unilaterais. As tarifas impostas aos produtos chineses, como um verdadeiro efeito dominó, fizeram outros países embaralharem o tabuleiro e retaliar com medidas semelhantes. O resultado? Uma guerra comercial que coloca em xeque a economia global. A maré não está para peixe, meus amigos. Vivemos tempos incertos. E essa marola toda, essa instabilidade, pode acabar em uma baita ressaca, com consequências imprevisíveis. O protecionismo não é a solução para os problemas da economia global. É como trocar 6 por meia dúzia. Pelo contrário, pode piorar a situação, como quem coloca lenha na fogueira. O negócio é sentar e conversar, buscar o diálogo e a cooperação entre as nações. O multilateralismo e a Organização Mundial do Comércio, OMC, são essenciais para garantir um comércio justo e equilibrado, sem ninguém levar vantagem. As tensões comerciais atuais devem servir como um toque de alerta, um sinal de fumaça para a necessidade de fortalecermos as instituições multilaterais. A sombra da guerra, como um urubu à espreita, paira sobre a humanidade, sempre presente, sempre ameaçadora. A possibilidade de um novo conflito global, daqueles de fazer o mundo tremer, não pode ser ignorada. As cicatrizes das guerras passadas ainda estão frescas na memória coletiva. As tensões geopolíticas aumentam a cada dia, como um barril de pólvora prestes a explodir. Cada movimento, cada decisão pode ser o estopim de algo maior. Diversos são os pavios que poderiam incendiar essa bomba e dar início à Terceira Guerra Mundial. A complexidade das relações internacionais torna o cenário ainda mais imprevisível. Um deles seria um conflito no Mar do Sul da China, uma região estratégica e altamente disputada. A disputa territorial entre a China e diversos países da região, como Vietnã e Filipinas, é um barril de pólvora. A presença militar crescente aumenta a tensão. Qualquer passo em falso, qualquer faísca, pode inflamar a região, levando a um conflito de proporções inimagináveis. Outro cenário preocupante é a escalada do conflito na Ucrânia, onde a violência já se tornou rotina. A Rússia, de um lado, e a OTAN, do outro, medem forças em uma queda de braço que parece não ter fim. A diplomacia está em um ponto crítico. Uma escalada do conflito, com a participação direta de tropas da OTAN, seria uma tragédia de proporções globais, afetando milhões de vidas. O Oriente Médio, com suas rivalidades milenares e conflitos históricos, a região tem tensões. A disputa entre o Afeganistão, a guerra civil na Síria, a instabilidade na Europa, são conflitos geopolíticos. A sombra da guerra paira sobre a humanidade, uma ameaça constante que não pode ser subestimada. A possibilidade de um novo conflito global, de proporções catastróficas, não pode ser ignorada. A humanidade deve estar vigilante e buscar a paz a todo custo. A história da humanidade, meus caros, é um carrossel de impérios que sobem e descem, como a maré. Cada império, com suas glórias e derrotas, contribui para esse ciclo interminável. Do Império Romano ao Império Britânico, a roda gira e o ciclo parece não ter fim. Cada um desses impérios deixou uma marca indelével na história, moldando o mundo de maneiras profundas e duradouras. Essa dança das nações, essa ascensão e queda de impérios, é frequentemente embalada por conflitos e guerras. As batalhas travadas ao longo dos séculos são testemunhas silenciosas das ambições humanas. O Império Romano, por exemplo, cresceu na base da porrada, expandindo suas fronteiras através de conquistas militares e entrando em rota de colisão com diversos povos. Suas legiões eram temidas e respeitadas. A queda do Império Romano, por sua vez, foi um verdadeiro salve-se quem puder, com direito a invasões bárbaras e guerras civis.
A desintegração do Império foi um processo longo e doloroso. O Império Britânico, que durante séculos mandou brasa nos 7 mares, também não ficou de fora das tretas, se metendo em diversos conflitos, como as guerras napoleônicas e as 2 guerras mundiais. Sua marinha era a mais poderosa do mundo. A ascensão e queda de impérios, como um velho ditado, nos ensina que o poder é efêmero, como um castelo de areia. O que hoje é grandioso, amanhã pode ser apenas ruínas. A busca desenfreada por poder e hegemonia pode levar à ruína. A história está repleta de exemplos de líderes que, cegos pela ambição, levaram seus impérios à destruição. É preciso aprender com os erros do passado e buscar a cooperação entre as nações. Somente através do diálogo e da diplomacia podemos evitar os erros que levaram à queda de tantos impérios. A paz e a prosperidade dependem do respeito mútuo e da busca por soluções pacíficas para os conflitos. A história nos mostra que a verdadeira força está na união e na cooperação. A história da humanidade é repleta de exemplos de impérios que ascenderam e caíram. Cada um deles nos oferece lições valiosas sobre a natureza do poder e da liderança. Desde o Império Romano até o Império Britânico, o ciclo parece se repetir. A cada ascensão, uma queda inevitável, lembrando-nos da fragilidade da grandeza humana. Os Cavaleiros do Apocalipse. Uma análise das forças que ameaçam a paz global. Este é um tema que tem sido debatido por estudiosos e especialistas ao longo dos anos. O mundo, hoje em dia, enfrenta uma série de desafios que colocam em risco a paz e a segurança globais. Esses desafios são complexos e multifacetados, exigindo uma análise profunda e cuidadosa. Podemos chamar esses desafios de Cavaleiros do Apocalipse, pois representam forças poderosas que podem levar à destruição. Eles são símbolos de ameaças que, se não forem controladas, podem causar danos irreparáveis. O primeiro cavaleiro é o populismo, que se alimenta do medo e da insegurança, como um parasita. Ele se aproveita das fraquezas e das incertezas da sociedade para ganhar força. Líderes populistas surfam na onda do descontentamento popular, prometendo milagres e soluções mágicas para problemas complexos. Eles oferecem respostas simplistas para questões que exigem abordagens sofisticadas. Eles frequentemente apelam para um discurso nacionalista e xenófobo, criando um racha na sociedade e enfraquecendo a democracia. Esse tipo de retórica pode dividir comunidades e enfraquecer as instituições democráticas. O segundo cavaleiro é o nacionalismo, que coloca o próprio umbigo no centro do mundo, exacerbando o sentimento de pertencimento a uma nação em detrimento das outras. Esse sentimento pode ser perigoso quando levado ao extremo. O nacionalismo exacerbado pode levar à xenofobia, ao racismo e à intolerância. Esses sentimentos podem se manifestar em atos de violência e discriminação. Em casos extremos, pode até resultar em conflitos armados. A história está repleta de exemplos de guerras iniciadas por sentimentos nacionalistas. O terceiro cavaleiro é o protecionismo, que prega a construção de muros e barreiras comerciais para proteger a indústria nacional da concorrência estrangeira. Essa abordagem pode parecer benéfica a curto prazo, mas tem consequências negativas a longo prazo. O protecionismo pode levar a guerras comerciais, prejudicando a economia global e aumentando as tensões entre países. As guerras comerciais podem resultar em recessões econômicas e perda de empregos. O quarto cavaleiro é o isolacionismo, que prega o lema "cada um no seu quadrado". Essa filosofia promove a ideia de que os países devem se concentrar apenas em seus próprios problemas, incentivando o afastamento de um país dos assuntos internacionais e a redução da cooperação com outras nações. Isso pode levar a um enfraquecimento das alianças e parcerias globais. O isolacionismo pode levar à desconfiança mútua entre os países e à incapacidade de lidar com problemas globais, como as mudanças climáticas e as pandemias. A cooperação internacional é essencial para enfrentar esses desafios. O Dragão e o Tio Sam. Uma análise da guerra comercial entre China e EUA. A guerra comercial entre China e Estados Unidos é um daqueles pepinos que ninguém queria ter que descascar.
As duas maiores economias do mundo estão em uma queda de braço, impondo tarifas e adotando medidas protecionistas. Essa briga de gigantes tem consequências negativas para ambos os lados e para a economia global como um todo. Os Estados Unidos acusam a China de jogar sujo no comércio, com práticas desleais, como o roubo de propriedade intelectual e a manipulação da moeda. A China, por sua vez, não fica calada e acusa os Estados Unidos de protecionismo e de tentar cortar suas asinhas, impedindo sua ascensão econômica. Essa guerra comercial gera uma baita incerteza no mercado internacional, prejudicando o comércio e os investimentos. As tarifas impostas pelos dois países acabam saindo do bolso de todo mundo, aumentando os custos para empresas e consumidores. Além disso, a disputa comercial pode azedar ainda mais as relações entre China e Estados Unidos, criando um clima de desconfiança e rivalidade que prejudica a cooperação em outras áreas importantes, como as mudanças climáticas e a segurança internacional.